Seu último desejo antes da execução foi agradecer à mãe, ex-prisioneira, mas o que aconteceu em seguida exporia uma conspiração que atingiu os mais altos escalões do sistema judiciário e provaria que, às vezes, os criminosos mais perigosos usam distintivos em vez de macacões laranja. Quero ver minha mãe, Sarah Mitchell. Ela é uma ex-presidiária. Cumpriu pena na penitenciária feminina de Riverside, disse Marcus Williams baixinho, com a voz firme apesar do peso do momento. As luzes fluorescentes da sala da diretora zumbiam no alto, lançando sombras ásperas nas paredes cinzentas da instituição que se tornaram o mundo inteiro de Marcus nos últimos 7 anos. O diretor Phillips ergueu os olhos da papelada, as sobrancelhas arqueando-se de surpresa. Em 23 anos supervisionando execuções, ele ouvirá centenas de pedidos finais, últimas refeições, desde banquetes elaborados a simples pratos favoritos da infância, telefonemas para familiares afastados, cartas a serem entregues após a morte. Mas ele nunca ouvirá uma detenta condenada à morte mencionar especificamente os antecedentes criminais de seus pais em um pedido final. A honestidade era ao mesmo tempo chocante e estranhamente revigorante. Marcus tinha apenas 28 anos, mas seus olhos revelavam o cansaço de alguém que travara uma batalha perdida por 7 anos. Seu corpo, antes atlético, emagrecera devido à dieta restrita da prisão, e manchas grisalhas prematuras marcavam suas têmporas, a manifestação física de estresse que nenhum jovem deveria carregar. Condenado pelo assassinato do detetive James Crawford, no que os promotores chamaram de assassinato a sangue frio de um policial condecorado, ele manteve sua inocência em cada apelação, em cada audiência judicial, em cada noite sem dormir em sua cela de 1,80 metros por 2,40 metros. A mídia o retratara como um assassino de policiais a sangue frio, um perigoso membro de uma gangue que executará um herói em plena luz do dia. Mas aqueles que conheciam antes da prisão se lembravam de uma pessoa completamente diferente, um assistente social discreto, com mestrado pela Universidade Howard, que passava os fins de semana ensinando crianças dos conjuntos habitacionais a ler, que nunca havia recebido uma multa por excesso de velocidade e que dedicara a vida a quebrar o ciclo de pobreza e violência em sua comunidade. Sua mãe foi libertada há 6 meses, disse o diretor Phillips, rolando a tela do computador, os dedos clicando metodicamente no teclado. Mas, filho, você tem certeza disso? A maioria dos presos quer proteger suas famílias. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas, de testemunhar algo assim. Não é fácil de assistir. O maxilar de Marcos se contraiu quase imperceptivelmente, um hábito que ele havia desenvolvido durante seus anos de manter a compostura diante da injustiça. Ela é a única pessoa que nunca deixou de acreditar em mim, Sr. Phillips. Nem meu advogado nomeado pelo tribunal, nem meus amigos, nem mesmo minha namorada que prometeu esperar. Só ela. Ela merece me ouvir dizer obrigado antes. Ele fez uma pausa, sua voz carregada de um peso que fez o experiente diretor se remexer desconfortavelmente na cadeira, antes que matem um homem inocente. As palavras pairavam no ar como um desafio, carregadas de uma acusação que já havia sido repetida inúmeras vezes dentro daquelas paredes. Phillips ouvirá alegações semelhantes de dezenas de condenados, protestos desesperados de inocência de última hora, tentativas de barganha, manipulação emocional. Mas havia algo diferente no tom de Marcos. Não havia desespero, nem súplicas de última hora, nem encenação teatral para obter compaixão. Apenas uma certeza silenciosa que deixou o experiente diretor genuinamente desconfortável pela primeira vez em anos. Nós daremos um jeito, disse Phillips finalmente, fechando o arquivo com mais força do que o necessário. Visitando a sala B, 1 hora antes do horário agendado. Protocolos de segurança padrão serão aplicados. O que nenhum dos dois sabia era que Sarah Mitchell passará todos os dias de sua sentença de 18 meses investigando o caso do filho de dentro dos muros da prisão, usando recursos e conexões que o mundo exterior não conseguia imaginar. O que ela descobrira nos confins da penitenciária feminina de Riverside teria aterrorizado os dois. A verdade não era apenas sobre a inocência de Marcos, era sobre o verdadeiro assassino do detetive Crawford de ainda usar um distintivo, ainda andar em liberdade, ainda receber um salário do governo enquanto destruía vidas para proteger um segredo que valia milhões de dólares. A apertada biblioteca da prisão havia se tornado o segundo lar de Sarah, onde ela aprenderá a navegar em bancos de dados jurídicos e a protocolar pedidos de liberdade de informação.
Sua colega de cela, Maria Santos, ex-jornalista investigativa e injustamente condenada por expor a corrupção na prefeitura, lhe ensinara a ler nas entrelinhas de relatórios policiais, a identificar inconsistências em depoimentos de testemunhas, mais importante, a construir casos que não pudessem ser enterrados ou arquivados. Enquanto Marcos era levado de volta à sua cela, com o som de suas algemas ecoando pelo corredor vazio, ele tocou o pequeno pedaço de papel escondido em sua manga. A mensagem que Sarah lhe havia passado às escondidas por meio de sua ex-colega de cela continha apenas 4 palavras, mas foram suficientes para transformar sua renúncia em algo que lembrava esperança. Encontrei a prova. O relógio se aproximava de sua hora final e, do lado de fora dos muros da prisão, vãs de notícias já se reuniam como abutres, prontas para transmitir a execução do assassino de policiais para um público faminto por justiça. Mas Marcos não estava mais pensando na morte, ele estava pensando em justiça. Porque às vezes a arma mais poderosa contra a corrupção não é uma arma, um distintivo ou influência política, mas sim o amor de mãe combinado com o conhecimento íntimo de uma ex-presidiária sobre como o sistema realmente funciona quando ninguém está olhando. Se você está intrigado com esta história de verdade versus poder, não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que Sarah descobriu dentro das paredes da prisão abalará sua fé em tudo que você pensava saber sobre justiça. Sarah Mitchell atravessou os portões da prisão com os passos medidos de alguém que aprendeu a navegar em território hostil com determinação silenciosa. Aos 62 anos, com os cabelos grisalhos presos em um coque apertado, ela se portava com a dignidade de uma mulher que sobreviveu a 18 meses atrás das grades por um crime que cometeu por desespero: roubar medicamentos prescritos que não podia pagar para o marido moribundo. O medicamento para a artrite havia custado mais do que o orçamento mensal para o supermercado, e quando a dor de Robert se tornou insuportável, Sarah fez a escolha que mudaria a vida de ambos para sempre. Não lhe passou despercebida a ironia de que infringir a lei lhe ensinara mais sobre justiça do que uma vida inteira seguindo. Você parece cansado, querido, sussurrou ela, sentada em frente a Marcos na sala de visitas estéril, com as mãos envelhecidas pressionando a barreira de acrílico. As luzes fluorescentes acima lançavam sombras ásperas sobre o rosto do filho, realçando as linhas prematuras que 7 anos lutando contra um sistema fraudulento haviam esculpido ao redor dos olhos dele. Mas seus próprios olhos não estavam focados na exaustão dele. Eles examinavam a sala com a atenção praticada de alguém que aprenderá a perceber quais guardas estavam ao alcance da voz, quais câmeras tinham pontos cegos e quais conversas podiam ser ouvidas pelas pessoas erradas. Mãe, você não deveria estar aqui. Não é assim que eu quero que você se lembre de mim, disse Marcos, com a voz ligeiramente embargada enquanto observava o rosto da mãe. Ela parecia mais velha, mais frágil do que quando fora sentenciada, mas havia algo novo em sua expressão. Uma inteligência aguçada que não existia antes, uma consciência calculista que o lembrava das assistentes sociais com quem treinara e que aprenderam a navegar em burocracias impossíveis. O maxilar de Sarah se contraiu com a mesma determinação teimosa que a guiara por todos os desafios que a vida lhe impôs. Escute-me, Marcus Williams. Eu não passei 1 ano e meio naquele inferno aprendendo como esse sistema corrupto realmente funciona, só para vê-los assassinar meu filho inocente. Ela se aproximou, sua voz quase um sussurro, cada palavra cuidadosamente escolhida. O detetive Crawford não era o santo que pintavam nos jornais. O homem era corrupto, Marcos, e a pessoa que o matou ainda está por aí, usando um distintivo, recebendo o salário do governo e dormindo pacificamente todas as noites, enquanto você está no corredor da morte. Pela janela de observação, o detetive Ray Morrison observava a interação com crescente inquietação, com as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Como investigador principal do caso de Marcos, ele construiu toda a sua carreira com base nessa condenação. A mídia o aclamou como um herói por capturar o que chamavam de assassino de policiais a sangue frio. Sua promoção a sargento detetive, seus elogios, sua reputação dentro do departamento, tudo dependia da culpa de Marcus Williams. O que Morrison não esperava era que uma avó ex-presidiária começasse a investigar detalhes que deveriam permanecer enterrados sob camadas de burocracia e tempo. Morrison fora descuidado 7 anos antes, com excesso de confiança que agora lhe revirava o estômago de ansiedade. Ele presumira que uma jovem assistente social, negra sem dinheiro para um advogado de defesa decente, seria um alvo fácil de incriminar.
As provas forjadas, os depoimentos manipulados de testemunhas, as imagens de segurança convenientemente perdidas da loja de conveniência do outro lado da rua. Tudo funcionara perfeitamente na época. O caso fora aberto e encerrado em 6 semanas com uma taxa de condenação que fazia seus superiores brilharem de orgulho. Até agora. A voz de Sarah tornou-se mais urgente, mas ela manteve baixa o suficiente para que apenas Marcos pudesse ouvir claramente. A legista que realizou a autópsia de Crawford, doutora Lisa Park, ela está no meu antigo bloco de celas agora, querida, condenada por fraude de seguro, mas essa não é a parte interessante. Ela fez uma pausa, olhando quase imperceptivelmente para a posição de Morrison perto da janela. Acontece que ela foi pressionada a alterar suas conclusões 7 anos atrás. Crawford não foi morto como disseram no tribunal. O ângulo da trajetória da bala, a hora estimada da morte, os padrões de queimadura de pólvora, tudo naquele relatório de autópsia estava errado. Deliberadamente errado. Marcos sentiu algo fundamental mudar dentro de seu peito, como uma porta trancada há 7 anos se abrindo de repente com um rangido. Por tanto tempo, ele vinha travando uma batalha que não conseguia vencer, vendo recursos serem negados por tecnicalidades, vendo seus advogados nomeados pelo tribunal desistirem após esforços superficiais, vendo o sistema o esmagar com uma derrota processual de cada vez. Mas, vendo a determinação feroz da mãe, ouvindo os detalhes específicos que ela havia descoberto, ele percebeu algo que preencheu com uma emoção que quase havia esquecido. Ele não estava mais sozinho nessa luta. Tem mais. E esta é a parte que vai te deixar com raiva, continuou Sarah, com os olhos agora fixos em Morrison através do vidro. Aquele detetive nos observando agora. Hey, Morrison? Ele foi parceiro de Crawford por 6 anos. E, de acordo com minha fonte, uma mulher que trabalhava no depósito de evidências antes de ser demitida por fazer perguntas demais. Eles não estavam investigando traficantes naquela noite, como alegavam os relatos. Eles planejavam roubá-los. A mão de Morrison moveu-se instintivamente em direção à sua arma de serviço, um hábito nervoso que ele desenvolvera sempre que se sentia encurralado. A conversa estava demorando demais, tornando-se intensa demais. Ele podia ver os lábios de Sarah Mitchell se movendo, podia ver como a postura de Marcos havia mudado de resignação para alerta. Pelo fone de ouvido do rádio, ele silenciosamente chamou seguranças adicionais. Podemos ter uma situação se desenvolvendo na sala de visitas B. O interno Williams parece agitado. Marcos notou o movimento repentino de Morrison, a maneira como os outros guardas se reposicionavam sutilmente pela sala. Seus anos como assistente social o ensinaram a ler a linguagem corporal, a detectar a tensão crescente antes que ela se transformasse em violência. Mãe, disse-lhe baixinho, sem tirar os olhos de Morrison, acho que estamos ficando sem tempo. Ele sabe que você está me dizendo algo importante. Sarah sorriu pela primeira vez em meses, e Marcos viu algo em sua expressão que fez seu coração disparar. Não medo, mas antecipação. Não, querida. Não estamos ficando sem tempo. Estamos apenas começando. Ela se inclinou ainda mais perto do vidro, sua voz quase inaudível. Porque o que aquele idiota arrogante e assassino ali não sabe é que eu não encontrei apenas uma testemunha na prisão. Encontrei 12 mulheres que foram traídas por esse sistema, e cada uma delas está pronta para ajudar a derrubar os policiais que destruíram suas vidas. A campainha do horário de visita tocou com seu tom eletrônico áspero, mas nem mãe nem filho fizeram qualquer movimento para encerrar a conversa. Morrison se aproximava da cabine deles agora, seu rosto uma máscara cuidadosamente controlada que mal escondia seu pânico crescente. Seu mundo inteiro estava começando a ruir, e ele podia sentir isso. O que Morrison não percebeu foi que Sarah Mitchell havia passado 18 meses aprendendo com os melhores professores do mundo no combate à corrupção. Mulheres que foram traídas, incriminadas, abandonadas pelo próprio sistema que deveria protegê-las. Mulheres que não tinham mais nada a perder e tudo a ganhar ao ver a justiça finalmente feita. E agora, com menos de 12 horas até a execução do filho, Sarah estava prestes a demonstrar exatamente o que o amor de uma mãe pode realizar quando está armado com a verdade, alimentado por uma raiva justificada e apoiado por uma rede de mulheres que entendiam que, às vezes, o sistema só responde ao tipo de pressão que vem de dentro para fora. Senhora Mitchell,
Preciso que venha comigo. A voz do detetive Morrison cortou a sala de visitas como uma lâmina. 2 outros policiais o ladeavam, com as mãos casualmente apoiadas em seus tasers. Houve um problema de segurança. Sarah não se mexeu. 18 meses na penitenciária feminina de Riverside a ensinaram a reconhecer táticas de intimidação de homens que se achavam donos de todo o poder. Claro, detetive. Mas primeiro, deixe-me me despedir do meu filho. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro mais uma vez, e Marcos notou algo que nunca tinha visto antes, um pequeno sorriso nos cantos da boca dela. Não era resignação, era expectativa. Lembro que eu te ensinei sobre xadrez quando você era pequena, disse Sarah, sua voz alta o suficiente para Morrison ouvir. A rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro, mas ninguém presta atenção nela até que seja tarde demais. Enquanto os guardas levavam Sarah para longe, Morrison sentiu um arrepio percorrer a espinha. Algo em seu tom sugeria que ela não estava apenas relembrando brincadeiras de infância. Pelo fone de ouvido, ele berrava ordens. Quero que o celular dela, seus pertences, tudo seja revistado. Agora. Mas o que Morrison não sabia era que Sarah Mitchell aprenderá mais do que apenas como sobreviver na prisão. Ela aprenderá com mulheres como Maria Santos, uma ex-jornalista investigativa condenada por expor corrupção na prefeitura. Maria ensinara a construir casos que não podiam ser enterrados, a criar rastros de papel que levavam os investigadores exatamente aonde você queria que eles fossem. Os pacotes que Sarah mencionou não iriam apenas para as emissoras de notícias. Iam para a Divisão de Assuntos Internos do FBI, para o gabinete do Procurador-Geral, mais importante, para a juíza Patrícia Chen, a mesma juíza que originalmente queria se retirar do caso de Marcos devido a preocupações com a apresentação de provas. Às 3h17, a juíza Chen estava sentada em seu escritório em casa, lendo documentos que a faziam revirar o estômago. Depoimentos de testemunhas que haviam sido alterados. Fotos da cena do crime que não correspondiam aos relatórios oficiais. E o mais contundente de tudo, registros financeiros mostrando que a detetive Morrison havia feito 3 grandes depósitos em dinheiro nas semanas seguintes à condenação de Marcos. Depósitos que coincidiram com a apreensão de dinheiro proveniente de drogas de outros casos. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Juiz Chen, aqui é Sarah Mitchell. Meu filho morre em 8 horas. A menos que a senhora tome providências. As provas são reais. Morrison matou Crawford durante um assalto à mão armada que deu errado. A legista que pode confirmar isso é a doutora Lisa Park, atualmente sob custódia protetora. Ela está pronta para depor. As mãos de Chen tremiam enquanto ela pegava sua linha telefônica segura. Ela suspeitava que algo estava errado com o caso Williams anos atrás, mas a pressão para manter a condenação era avassaladora. Agora, com menos de 8 horas antes da execução, ela tinha uma escolha que definiria o resto de sua carreira. Enquanto isso, de volta à prisão, Morrison descobria que os pertences de Sarah continham nada mais do que uma bíblia desgastada e uma fotografia de Marcos se formando na faculdade. Sem telefone, sem documentos escondidos, nada que explicasse sua confiança. Era como se ela tivesse desaparecido no ar, deixando para trás apenas os ecos de suas palavras sobre rainhas do xadrez. O que ele não percebeu foi que a verdadeira arma de Sarah não estava escondida em seus pertences. Ela estava livre no mundo exterior. A doutora Lisa Park, a legista que falsificou o laudo da autópsia de Crawford sobre as ameaças de Morrison, passou 2 anos vivendo com medo. Mas quando a ex-colega de cela de Sarah contatou com uma oferta de proteção em troca da verdade, ela finalmente encontrou coragem para falar. Às 4h45, o juiz Chen fez a ligação que mudaria tudo. Diretor Phillips, aqui é a juíza Patrícia Chen. Estou emitindo uma suspensão de emergência da execução para Marcus Williams, com efeito imediato. Novas evidências vieram à tona e exigem investigação imediata. Em sua cela, Marcos sentiu a mudança na atmosfera da prisão antes que alguém lhe contasse o que estava acontecendo. Os passos nos corredores haviam mudado da marcha lenta em direção a uma execução para o ritmo urgente de pessoas tentando impedi-la. Quando o diretor Phillips apareceu na porta de sua cela com a notícia da suspensão, o primeiro pensamento de Marcos não foi de alívio. Foi de admiração por uma mulher de 62 anos que transformará 18 meses de prisão em uma aula magistral de justiça.
Mas isso era só o começo. Por quê? Enquanto Morrison se esforçava para conter os danos e desacreditar as evidências de Sarah, ele não tinha ideia de que o jogo de xadrez já estava 3 lances à sua frente, e a rainha que ele havia subestimado estava prestes a dar o xeque-mate com a ajuda de aliados que ele nem sabia que existiam. Às 6h30, o mundo do detetive Ray Morrison começou a ruir com um único telefonema. Ray, é o chefe Patterson. Precisamos de você na sede. Agora. Não traga sua arma. O tom era diferente. Frio. Profissional. O tipo de voz que superiores usavam quando estavam prestes a encerrar suas carreiras. As mãos de Morrison tremiam ao desligar, sua mente correndo por cenários de controle de danos. Sarah Mitchell era apenas uma ex-presidiária com teorias mirabolantes. A doutora. Park não ousaria falar depois de todos esses anos. A juíza Shen provavelmente estava sendo excessivamente cautelosa. Ele estava errado em todos os aspectos. Quando Morrison entrou na sala de conferências da sede, viu-se diante da agente de assuntos internos do FBI Victoria Reis, do promotor Michael Torres, de uma tela de vídeo mostrando a doutora Lisa Park sentada no que parecia ser um local seguro. Sobre a mesa à frente deles, havia grossas pastas de papel pardo, pendrives e fotografias que fizeram Morrison gelar o sangue. Detetive Morrison, começou a agente Reis, com a voz carregada da autoridade de alguém que passou 15 anos desmascarando policiais corruptos. Estamos aqui para discutir o assassinato do detetive James Crawford e a condenação injusta de Marcus Williams. A voz da doutora Park soou pelos alto-falantes, trêmula, mas determinada. Quero retratar formalmente os resultados da minha autópsia no caso Crawford. O detetive Morrison ameaçou minha família se eu não alterasse a hora da morte e a análise da trajetória da bala. A verdadeira causa da morte foi consistente com uma luta entre duas pessoas que se conheciam, não um ataque aleatório de um estranho. Os instintos de advogado de Morrison se manifestaram. Isso é ridículo. A mãe de um criminoso condenado e um legista desorado tentando. Guarde isso, Ray. O chefe Patterson deslizou uma fotografia sobre a mesa. Ela mostrava Morrison e Crawford no que parecia ser uma discussão acalorada do lado de fora de um armazém, 3 semanas antes da morte de Crawford. Esta foto foi tirada por uma câmera de vigilância que vocês achavam que estava desativada. Nós a encontramos ontem em um armário de evidências que, de alguma forma, foi arquivado incorretamente. A rede estava se fechando. O agente Reich abriu a primeira pasta. Os registros financeiros mostram que você fez 3 depósitos em dinheiro, totalizando $47 mil, no mês seguinte à condenação de Marcus Williams. O mesmo valor que desapareceu da sala de provas durante a apreensão de drogas de Garcia, um caso sobre o qual Crawford o estava interrogando. O rosto de Morrison empalideceu. Crawford fora seu parceiro por 6 anos, mas nos últimos meses, James começou a suspeitar. Muitas bolsas de provas desaparecidas. Muitos casos em que os relatórios de Morrison não correspondiam às evidências físicas. Na noite em que Crawford morreu, ele confrontou Morrison com as provas dos roubos, exigindo que se entregassem juntos. James ia destruir nossas carreiras por causa de dinheiro de drogas que se perderia no sistema de qualquer maneira, disse Morrison, sua fachada cuidadosamente construída finalmente cedendo. Eu só precisava que ele fosse razoável. O promotor Torres se inclinou para a frente. Então você o matou e incriminou um homem inocente por isso. Não era para ter acontecido assim. A voz de Morrison se elevou a um quase grito. James sacou a arma primeiro. Nós lutamos. A arma disparou. Quando percebi que ele estava morto, eu entrei em pânico. Coloquei a arma no carro de Williams. Pedi à doutora Park para alterar o laudo da autópsia e me certifiquei de que os depoimentos das testemunhas estivessem alinhados. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do equipamento de gravação captando cada palavra. Lá fora, vans de notícias já se aglomeravam enquanto vazavam notícias sobre os desdobramentos dramáticos do caso Marcus Williams. O agente Reis se levantou. Detetive Ray Morrison, o senhor está preso pelo assassinato do detetive James Crawford, adulteração de provas, perjúrio e conspiração para cometer assassinato. Quando as algemas fizeram um clique nos pulsos de Morrison, ele olhou para a tela de vídeo onde a doutora
Parker assistia com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito, ela sussurrou. Eu deveria ter dito a verdade 7 anos atrás. Enquanto isso, na penitenciária estadual, Marcus Williams finalmente saía de sua cela como um homem livre. As acusações contra ele haviam sido formalmente retiradas 20 minutos antes. Sarah Mitchell esperava no estacionamento de visitantes, segurando um jornal com manchete policial corrupto confessa, condenado à morte e exonerado após 7 anos. Mas o momento mais gratificante veio quando o advogado de Marcus, nomeado pelo tribunal 7 anos antes, o mesmo homem que mal contestou as acusações e convenceu Marcus a aceitar um acordo judicial, ligou para oferecer seu serviço no inevitável processo civil. A resposta de Marcus foi simples: já tenho representação. Minha mãe conhece alguns advogados muito bons que conheceu na prisão. A verdade levou 7 anos para vir à tona. Mas quando finalmente veio à tona, derrubou não apenas Morrison, mas toda a rede de autoridades que haviam sido cúmplices do encobrimento. Porque Sarah Mitchell não havia encontrado apenas evidências da inocência de seu filho, ela havia descoberto um escândalo de corrupção que abalaria os alicerces de todo o sistema judiciário, provando que, às vezes, a arma mais poderosa contra a injustiça é uma mãe que se recusa a desistir e um ex-presidiário que sabe exatamente o quão falido o sistema realmente é. 2 anos após sair do corredor da morte como um homem livre, Marcus Williams estava diante de um auditório lotado na Faculdade de Direito de Georgetown, proferindo o discurso principal sobre a reforma da justiça criminal para uma plateia atenta a cada palavra. O mesmo homem que antes estivera há 24 horas da injeção letal era agora um advogado reconhecido nacionalmente, tendo seu caso motivado legislação em 12 estados que exigiam testes de DNA obrigatório, e comissões de revisão dependentes antes que qualquer execução pudesse prosseguir. O auditório estava lotado de estudantes de direito cujos livros didáticos agora incluíam seu caso como um exemplo marcante de falha sistêmica e justiça eventual. Na última fila, estavam jornalistas que haviam coberto sua história desde o início, juízes federais que aprenderam com os erros em seu caso e ativistas que usaram sua experiência para pressionar por reformas mais amplas. O sistema não me decepcionou, disse Marcus à plateia de estudantes de direito, professores, ativistas do direito civis e acadêmicos do direito. Sua voz carregava a autoridade silenciosa de alguém que sobreviveu ao pior que o sistema de justiça poderia oferecer e emergiu com sua humanidade intacta. O sistema funcionava exatamente como fora projetado para funcionar: condenar pessoas pobres, especialmente pessoas negras pobres, independentemente das evidências. O que me salvou não foi o sistema se consertar. Foi minha mãe se recusando a aceitar que o sistema estava certo. Na primeira fila, estava Sarah Mitchell, agora com 64 anos, exibindo o sorriso orgulhoso de uma mulher que transformou seu momento mais baixo em seu maior triunfo. A mulher que um dia roubou medicamentos por desespero tornou-se uma consultora requisitada por grupos de defesa de presos em todo o país. Sua experiência em navegar pelo sistema de dentro para fora, entendendo como as informações fluíam pelas redes prisionais, como construir confiança com detentos que haviam sido traídos por figuras de autoridade, como acessar recursos legais que a maioria das pessoas desconhecia, provou ser inestimável para famílias que lutavam contra condenações injustas. Seu livro, Letters from the Inside, A Mother's Fight for Justice, Cartas de Dentro, A Luta de uma Mãe por Justiça, passou 14 semanas na lista de mais vendidos do New York Times e estava sendo adaptado para um documentário pela premiada cineasta Ava DuVernay. O livro detalhava não apenas o caso de Marcus, mas também as histórias de outras 12 mulheres que ela conhecera na prisão, cujas famílias haviam sido destruídas pela corrupção e por falsas condenações. O detetive Ray Morrison, por sua vez, cumpria prisão perpétua sem liberdade condicional, na mesma prisão de segurança máxima onde Marcus aguardava sua execução. A ironia não passou despercebida por ninguém, especialmente pelos agentes penitenciários, que se lembravam da dignidade silenciosa de Marcus durante seus 7 anos no corredor da morte. A condenação de Morrison abriu caminho para outros casos em que ele havia trabalhado, levando à anulação de 17 condenações adicionais e ao indiciamento de mais 3 agentes corruptos. Sua pensão havia sido revogada retroativamente, seus bens apreendidos para pagar indenização às vítimas, e sua esposa se divorciou dele 6 meses após a condenação. A casa que haviam comprado com dinheiro roubado das drogas havia sido vendida em leilão,
com o dinheiro destinado a um fundo de indenização às vítimas. Morrison passava os dias em custódia protetora, desprezado tanto por guardas quanto por detentos, que não toleravam policiais corruptos. A doutora Lisa Park encontrou seu caminho para a redenção por meio da revelação da verdade e se tornou uma das vozes mais respeitadas na reforma da patologia forense. Após testemunhar contra Morrison, ela deixou seu cargo de legista e passou a trabalhar em tempo integral no Projeto Inocência, usando sua expertise para revisar laudos de autópsia questionáveis em todo o país. Seu trabalho contribuiu para anular outras 14 condenações por homicídio, em que as provas forenses foram manipuladas ou mal interpretadas. A culpa por seu silêncio quase destruiu seu casamento e sua saúde mental, mas ajudar outras pessoas inocentes tornou-se sua forma de cura. Ela criou a Fundação Park para a Integridade Forense, que oferecia treinamento para legistas sobre como resistir à pressão das autoridades policiais e manter a independência científica em suas conclusões. A juíza Patricia Shen, que havia emitido a importante suspensão da execução, criou a Fundação Shen para a Reforma da Justiça Criminal, financiada em parte pelo acordo de 8 dígitos de Marcos com o Estado. Sua coragem em impedir a execução, apesar da enorme pressão política, lhe rendeu reconhecimento nacional e, por fim, uma nomeação para o Tribunal Federal de Apelações, onde agora atuava com distinção. A Fundação havia criado clínicas jurídicas em 10 grandes cidades, com advogados especializados em casos de condenação injusta. Essas clínicas ofereciam serviços jurídicos gratuitos a detentos que não podiam pagar por um advogado particular, preenchendo uma lacuna que havia permitido que casos como o de Marcos passassem despercebidos por anos. Mas talvez o momento mais gratificante de toda a aprovação tenha ocorrido durante a audiência de sentença de Morrison, quando Marcos foi autorizado a se dirigir ao tribunal como vítima dos crimes de Morrison. O tribunal estava lotado de jornalistas, familiares das vítimas e advogados que acompanhavam o caso. Em vez de raiva ou ódio, Marcos falou com a mesma dignidade silenciosa que manteve ao longo de seus 7 anos de provação. 7 anos atrás, o detetive Morrison pensou que poderia destruir um homem inocente para se salvar, disse Marcos, olhando diretamente para seu antigo acusador, que estava sentado afundado em sua cadeira com os olhos fixos no chão. Ele achava que minha vida era descartável, que ninguém se importaria o suficiente para lutar pela verdade. Ele estava errado em todos os aspectos. A verdade tem um jeito de sobreviver, mesmo quando soterrada por mentiras, corrupção e indiferença institucional. E, às vezes, é preciso o amor de uma mãe e a determinação de um ex-presidiário para desenterrá-la. O tribunal lotado irrompeu em aplausos prolongados enquanto Morrison era levado acorrentado, as mesmas correntes que Marcos usará por 7 anos. Mas Marcos não sentiu alegria com a queda de Morrison, apenas um profundo alívio por a justiça finalmente ter prevalecido e por nenhuma outra pessoa inocente ser vítima da corrupção de Morrison. Os efeitos do caso continuaram a se espalhar por todo o sistema judiciário. O Departamento de Polícia passou por uma reformulação completa de seus procedimentos de tratamento de provas. O gabinete do promotor distrital implementou novos protocolos para revisão de condenações em caso de suspeita de má conduta do Ministério Público. A legislatura estadual aprovou a Lei de Prevenção de Condenações Injustas Marcus Williams, que exigia testes independentes de todas as evidências de DNA em casos de pena de morte. Hoje, o Centro Marcus Williams para a Defesa de Condenações Injustas opera em 3 estados, com plano de expansão para mais 5 nos próximos 2 anos. O centro é composto em grande parte por indivíduos ex-presidiários que entendem as falhas do sistema por experiência própria. Sarah Mitchell atua como diretora executiva, tendo se formado em Direito por meio de um programa de educação prisional durante seu encarceramento, um diploma que ela concluiu na mesma semana em que Marcos foi preso. As pessoas me perguntam se estou zangada com os 7 anos que roubaram do meu filho, refletiu Sarah durante uma entrevista recente para os 60 Minutes, com a voz firme, mas os olhos brilhando com o fogo que a sustentou durante os dias mais sombrios. Eu digo a eles que a raiva é um luxo que não podemos pagar. Tínhamos trabalho a fazer. Cada dia que Marcos passava no corredor da morte era mais um dia que passávamos aprendendo como derrubar os muros que eles construíram para manter a verdade enterrada. O centro já tinha conseguido a exoneração de 6 outros indivíduos condenados injustamente, com mais 12 casos sob investigação ativa.
Marcos foi nomeado para a Comissão de Reforma da Justiça Criminal do Estado, onde trabalhou em mudanças políticas para evitar futuras condenações injustas. Sua vida pessoal também encontrou cura. Ele se casou com a doutora Ângela Rodrigues, uma professora de justiça criminal que testemunhou como perito em seu recurso. Juntos, eles criavam 2 filhos no mesmo bairro onde Marcos havia trabalhado como assistente social antes de ser preso, uma escolha deliberada para mostrar à comunidade que era possível reconstruir após a injustiça. A história de Marcus Williams prova que a justiça atrasada nem sempre é justiça negada. Às vezes é a justiça que se prepara para atacar com uma precisão devastadora. Morrison tentou destruir Marcos, mas acabou destruindo apenas a si mesmo. Marcos aprendeu que a maior vingança não é fazer seus inimigos pagarem por seus crimes. É ter sucesso tão completo que seus crimes se tornem notas de rodapé em seu triunfo. O caso mudou fundamentalmente a forma como o sistema judicial lidava com os casos de pena de morte, criou novas salvaguardas contra a má conduta do Ministério Público e inspirou uma geração de defensores a lutar pelos inocentes. Mas, talvez o mais importante, provou que mesmo nos cantos mais sombrios do sistema, a verdade e o amor ainda podiam triunfar sobre a corrupção e o ódio. E se esta história da verdade vencendo a corrupção, do amor de uma mãe superando probabilidades impossíveis, da dignidade tranquila de um homem inocente diante da injustiça comoveu você, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias incríveis de justiça, resiliência e o poder de nunca desistir. Porque às vezes os heróis mais improváveis são aqueles que se recusam a deixar o sistema ter a última palavra, e às vezes a arma mais poderosa contra a injustiça é simplesmente recusar-se a deixar de acreditar na verdade.